Olá, clientes, amigos da Barbearia Arte Grifo. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso espaço os profissionais Jaime e Roseli Onofre. Eles são especialistas na área de reflexologia e hoje nós vamos entender um pouquinho mais do que implica esse tipo de terapia, né? E a ideia é implementar aqui para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar fazendo algumas perguntas para o nosso amigo Jaime. A primeira dúvida que eu tenho, né? Eu queria entender um pouco melhor. O que vem a ser, Jaime, a reflexologia? Daniel, é um prazer muito grande nós estarmos aqui na Arte Grifo, também aos seus clientes. A reflexologia é uma técnica que ela se desenvolveu no Egito. Então, os egípcios, eles tratavam algumas patologias, alguns problemas, através de estímulo pelos pés. E ao longo dos anos, isso foi espalhado para outros povos. E os chineses, eles desenvolveram, fizeram um mapeamento da anatomia do corpo humano e verificaram que havia microsistemas que você pode estimular através dos seus pés. Então você pode, através de reflexos em áreas e pontos reflexos, fazer com que você tenha uma vida um pouco mais saudável. Você consegue, através da reflexologia, fazer com que algumas patologias, né, fisiologia, com relação a dores na coluna, no joelho, cervical, lombar, seja de alguma forma equacionada. E também a reflexologia que nós trabalhamos é comportamental. Por exemplo, se você tem algum problema relacionado a emoções, depressão, ansiedade, a reflexologia também é o caminho para você. Bacana. Ainda bem que eu me coloquei à disposição, né? Como cliente, porque meu joelho agradecerá se realmente fizer a diferença, né? A coluna também, até pela minha profissão, né? Inclusive fica esse convite, você que trabalha sempre aí de pé, né? Às vezes numa área que exige um pouco mais do físico, ou até mesmo a questão do psicológico, como você bem comentou, né? Entrando nessa linha, o que você pode dizer para nós, os efeitos que o Covid tem trazido de negativo para a sociedade, como a reflexologia pode vir a ser de benefício nesse sentido? O Covid, ele trouxe impactos emocionais muito grandes. E um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo menciona que não somente os profissionais que estão trabalhando na linha de frente da Covid, como também pessoas que estão passando por aquilo que nós chamamos dessa pandemia, e é comparado a uma época de guerra. Tem que imaginar você lidando com situação estressante como guerra. Então, os impactos da pandemia, emocionalmente falando, realmente tem sido muito grande. Então, a pessoa ela tem transtornos de insônia, ela tem dificuldade até mesmo de se sociabilizar com outra pessoa. Pais estão tendo dificuldades até mesmo com relação aos filhos. Agora eles estão retornando para a escola. Mas durante essa pandemia, eles tiveram dificuldades até mesmo de lidar com seus filhos. Então a reflexologia, ela veio como uma ajuda para lidar com problemas emocionais durante a Covid e também pós-Covid. De fato, nós percebemos realmente isso, né? Aqui na minha profissão, por exemplo, eu percebo o reflexo da pandemia não só na questão emocional, né? O pessoal acaba compartilhando seus desafios, né? E cabelo, fisiologicamente falando, a gente percebe, né? O pessoal com queda acentuada de cabelo, teve né? uma grande queda mesmo. As mulheres, né, têm reclamado muito do pós-Covid, né? E o emocional também, viu, Daniel? Mexeu muito com o emocional, já que a vaidade da mulherada é o cabelo, Verdade. né? Então mexeu muito. Só que assim, a gente atende o emocional das crianças aos idosos. Todos eles têm sofrido muito, né, com a pandemia, mesmo quem pegou e quem não pegou o Covid. Entendi. Aproveitando que a gente está falando de cabelo, né, já que talvez o público
alvo aqui, né, seja a parte de estética capilar e afins, a reflexologia pode ajudar, uma vez que você trabalhou emocional, que haja uma melhora significativa na qualidade dos fios? A reflexologia, ela é comportamental, mas também ela é fisiológica. A partir do momento que você trata o emocional, o físico da pessoa também, ela gradativamente, ela vai entrando dentro do equilíbrio. E existe um dos sistemas que nós mexemos pelos pés, que se chama sistema glandular. Então, através do sistema glandular, ele vai fazer com que o equilíbrio do corpo, ele se estabilize novamente. E também o sistema nervoso central, até uma glândula chamada hipófise, e nós procuramos também ajudar com que a pessoa reencontre o seu equilíbrio. Muito bem. Estou ficando ansioso para realizar o procedimento. Mas antes, fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Nós estamos falando aqui, se abrir o leque, percebe-se que a reflexologia ela pode beneficiar muito, né, a pessoa que se submete a essa técnica. Mas e contraindicação? Teria alguma contraindicação? Ah, sim. Temos algumas contraindicações. Por exemplo, uma mulher que ela está grávida. Ela pode ser feita, né, numa mulher grávida, sim, mesmo que seja no primeiro trimestre, né, pode ser feito, sim. Mas tem que se tomar cuidado, por exemplo, se ela tem uma pressão alta, né, se ela tem problemas, se ela tem varizes. Então já se torna na reflexologia um pouco mais específico, né, com respeito à gravidez. Mas ela pode ser feita assim com toda a segurança possível. A partir do primeiro trimestre, então os 3 meses nós respeitamos, porque isso pode de fato ocasionar algum dano, tanto para a gestante como também para o bebê. Então, a partir do 3º mês, nós podemos então realizar a reflexologia na mãe. Contraindicações também. Uma pessoa que ela tenha marca-passo, uma pessoa que talvez ela tenha estilhaço de bala ou de vidro pelo corpo. Quando nós mexemos no sistema sanguíneo e linfático da pessoa, esses projéteis eles podem ser deslocados. Isso poderia trazer algum prejuízo para o paciente. Uma outra coisa que também nós colocamos como contraindicação é se a pessoa, principalmente nessa época aqui de pandemia, muitos que adquiriram a Covid tiveram trombose. Então nós não realizamos a reflexologia para quem tem trombose. Ou aquelas varizes calibrosas, né? Ou diabético. O diabético que tem ferida nos pés, ferida na perna, né? Então a reflexologia não entra, porque a gente não tem como achar ou mexer nos pontos reflexos do pé por causa dessas feridas. Mas tratamos sim os diabéticos, porque a reflexologia ajuda tanto a baixar a pressão arterial, como também equilibrar a diabetes. Porque nós temos outros segmentos. Além da reflexologia, a gente pode utilizar outros tratamentos para você, querido paciente e cliente, que tem diabetes. Nós temos também um tratamento específico para você. Muito bem. Eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Vocês associam a técnica da reflexologia muitos outros procedimentos, vertentes da área de terapia, né? Inclusive, abrir um parênteses aqui, a partir do mês que vem, mais tardar no final do mês, nós teremos também na barbearia Arte Grifo, shiatsu, uma massagem, né? Uma quick massage, normalmente se vê em shopping. Em breve, esse que vos fala vai oferecer esse serviço para vocês também. E a ideia aqui é, inclusive, trazer essa parceria com os Onópolis, de modo que a gente abra esse leque de serviços a ser prestado para vocês, visando o quê? Bem-estar, né? Que esse é sempre o ideal. Nós talvez não vamos filmar todo o procedimento, vamos pegar takes, né? Por conta do tamanho do vídeo. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do que vocês incorporam nesse procedimento agora, só para dar uma visão geral do que você vai receber se optar por fazer esse tratamento físico, podemos dizer, emocional, com os profissionais aqui presentes.
Nós temos dentro do nosso pacote, por assim dizer, é um combo que nós estamos oferecendo, né, a você cliente, você paciente, que tenha talvez problemas na sua área esquelética, né, osso-esquelética. Então você tem a necessidade de, como o Daniel está oferecendo aí, né, a massagem, né? Nós temos também, dentro daquilo que nós fazemos na reflexologia, a massoterapia. É uma massagem e associada à reflexologia nos pés. É ao mesmo tempo que nós fazemos. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Uma massagem terapêutica, que é um conjunto de tratamentos de massagem, né? Mas ligada a reflexo, sempre. Né? Nem a ventosa terapia também é ligada a reflexo. A gente faz os dois ao mesmo tempo. Legal, você mencionou a ventosa, né? Explica para o pessoal bem rapidamente como a ventosa, se quiser até mostrar algum detalhe, né, do equipamento. A ventosa terapia, o que é isso, né? Ventosa terapia. Pessoal, eu sei que alguns já têm esse conhecimento. Alguns já conhecem, sim, né? Mas olha aí que bacana. Então, o que nós temos também a oferecer a você é a ventosa terapia. A ventosa terapia nada mais é do que colocar esses copos e nós exercemos uma pressão negativa em determinadas partes. Então, principalmente das suas costas, né? A parte posterior do corpo, e nela exercemos uma pressão negativa. Então o corpo ele vai exercer uma pressão positiva, ao contrário. Se houver alguma toxina, então essa pressão negativa ela vai puxar qualquer desequilíbrio que houver, talvez aí na sua cervical, na sua torácica, na sua lombar. E normalmente, quando há esse desequilíbrio, a pessoa ela fica hiperêmica. Então ela vai ficar roxa, ela vai ficar vermelha. Em alguns casos podem até sair sangue. Mas isso, alguns profissionais mais especializados, eles podem fazer. Então, é uma desintoxicação. Então. É uma desintoxicação daquela área que está comprometida no seu corpo. Ela vai ficar de 3 a 4 dias e depois desaparece. E não raro, né, quando nós associamos as técnicas, né, da ventosa, a massoterapia e também a reflexo, a pessoa ela se sente muito melhor. Existe algum, só para a gente finalizar essa sessão introdutória, que já está um pouco extensa, né? Existe algum um cuidado, um home care, um pós-procedimento que você indica? Talvez é preciso que a pessoa mude estilo para conseguir se beneficiar efetivamente desse tratamento. Vamos supor que a pessoa contrate um pacote de sessões, mas depois ela segue a vida normal. O que vocês recomendam que essa pessoa passe a fazer, se é que é necessário agregar em casa, no dia a dia, alguma postura, mudar, né? Olha, Daniel, muito boa a sua pergunta. Nós sempre explicamos para o paciente, a reflexologia ela é comportamental. Isso. Então, normalmente, quando nós mexemos em determinadas partes, né, dos pés da pessoa, nós já identificamos algumas coisas e hábitos que a pessoa ela precisa modificar. Então, já indicamos para ela. Você tem esse tipo de problema que você precisa corrigir. Por exemplo, se ela está com algum problema na cervical, qual é o problema que talvez esteja fazendo com que ela tenha o problema na cervical? Ela está com problema na lombar? Qual é o problema? Tem um problema no joelho, muita dor no joelho? Por que você está com muita dor no joelho? Então, isso pode ser emocional. E nós tratamos também do paciente, informando que determinadas coisas que estão fazendo com que isso aconteça, ela precisa mudar o comportamento. Mudando um pensamento, você muda uma emoção. Mudando uma emoção, você muda a sua ação. Pois é, né? Nós funcionamos por sinapse, né? Sabemos que o cérebro está no comando de tudo, mas o emocional
é que dá essa primeira, né? Fala assim, outra coisa que a reflexologia ajuda muito, que eu acredito que homens e mulheres vão gostar, a reflexologia faz uma drenagem linfática. Opa, então, como aí, você fez a obrigado. pergunta, né, se existe alguma recomendação, existe sim, né? Já que a reflexologia, ou todo esse tratamento é ligado à medicina chinesa, ela é tratada o seu corpo de dentro para fora. Então, para quem quer fazer dieta, né, para quem quer emagrecer ou murchar, às vezes está inchado, essa drenagem linfática feita pelos pés ajuda em poucas sessões, 3, 4 sessões, você a murchar. Você sente que os botãozinhos já estão fechando. Tem a ver com a desintoxicação, né? Isso mesmo. E na alimentação, o que a gente perguntar. sempre indica, né? Beber de 2 litros de água a mais, que o seu rim vai agradecer, né? As pedras nos rins vão fugir e ajuda a murchar. Porque tem pessoas que pensam que o não beber água não vai ajudar. Porque a pessoa está inchada, não vou beber muita água, que a água está me inchando. É ao contrário. Você tem que beber água para emagrecer ou murchar. E se você vier aqui fazer também a massagem com o Daniel, nós sugerimos que antes de você fazer a massagem com ele ou conosco, pelo menos beba 1 litro de água antes de fazer a massagem. Isso vai fazer também com que algo que aconteça dentro do seu organismo. Você já comprou alguma carne embalada a vácuo? Já comprou? Então você vê aquele plástico assim, né? Que ele está torcido, ele chupou a carne. Tente imaginar que dentro do seu corpo exista um plástico que se chama fáscia. Então nós somos embalados a vácuo por dentro. Nós temos esse plástico. O que você precisa fazer? Se hidratar bem e através da massagem, tanto do Daniel como a minha, nós vamos liberar a fáscia. Isso vai fazer com que os seus nervos e músculos eles se tornem mais maleáveis. Você vai ter uma condição melhor de vida. Muito bem, acredito que os ouvintes, né, estamos realizando esse vídeo gravado, né, para poder fazer uma edição, mas acredito que vocês com certeza se beneficiarão, né, tirarão proveito dessas técnicas, né, que nós estamos apresentando, porque afinal de contas o estresse do dia a dia não tem perdoado ninguém, né? E o nosso intuito aqui é ajudá-los a encontrar esse bem-estar, né, tão desejado. Eu quero agradecer, né, por essa parte, né, ao Onofre e a Roseli Onofre, por nos apresentar essa técnica. Nós vamos agora para a prática, né? E eu me voluntariei aqui. Nós não vamos falar de preços agora, porque é bacana vocês conhecerem, terem esse primeiro contato, e depois a gente vai deixar o contato deles, né? Para que vocês tomem conhecimento dos pacotes, dos valores que eles oferecem, mas tenham certeza que poderá ser de grande ajuda para vocês. Agradecemos bastante o convite, Daniel, de estarmos aqui no seu espaço, né? E também com seus clientes, seus pacientes também, e nos sentimos muito honrados em poder deixar e disponibilizar para vocês um tratamento realmente de qualidade. E temos também uma novidade para vocês. Nós podemos fazer um rastreio no seu organismo, mas isso se você vir aqui no espaço do Daniel, podemos fazer um rastreio no seu corpo através do biomagnetismo médico. Não perca isso. Opa. Você tem a oportunidade de verificar quais são as suas patologias físicas e também emocionais, por meio de um rastreio. Então vamos à ficha de anamnese. Então nós vamos pegar aqui, né, o Daniel Cândido Barbosa. Cândido Barbosa. Você está com 39 anos? Uhum. 39 anos, excelente. E para as mulheres que não gostam de falar, tem que falar, doutora? A gente não conta para o público. Tá certo, 39 Só anos. eu, né, que tô... Só fica entre nós. Dentro da ficha de anamnese, a gente precisa conhecer um pouco do histórico do paciente. Então, a gente precisa saber se ele é hipertenso, antes de fazermos, né? Não é hipertenso, toma algum medicamento? Não controlado, nem constante, só tópico, né, se precisar.
Muito bem. É muito importante a gente saber que tipo de medicamento, né, o paciente ele toma, para que a gente possa associar o tratamento também a esse medicamento. Lembrando, Daniel, que mesmo que a pessoa ela tome um medicamento prescrito pelo seu médico, nós não incentivamos a pessoa a parar de tomar o seu medicamento. Por quê? A reflexologia ela tem como um efeito de potencializar o medicamento que o médico prescreveu. É um fator equilíbrio, né? Exatamente. Ela, a partir do momento que você mexe na circulação, abre canais. Né? Ela abre canais que às vezes algum lugarzinho está entupido e que o remédio não faz efeito, ou faz pouco efeito, né? Então ela vai abrir aquele canal para potencializar o remédio. Não importa do que, diabetes, hipertensão, ou que seja para emocional, nós tratamos globalmente tudo. Bacana. Muito bem. Aí também gostaríamos de saber, que são as contraindicações, você tem varizes? Não. Calibrosas, Calibrosas, expressivas não. A melanina ajuda um pouco, né? Isso então... é bom. Melanina ajuda. Você é diabético? Não sou diabético. Não é diabético. E nós gostaríamos de saber qual é a sua principal queixa. Vamos lá. Fora o meu passado, né, nos esportes, hoje a minha profissão, como vocês bem sabem, exige bastante da minha estrutura, né? Eu fico em pé bastante tempo, né? Às vezes tem que ter um aparato, né? Eu procuro ter uma cadeira boa, tal, que me ajuda, mas mesmo assim, às vezes o tempo de permanência em pé acaba acarretando em algumas dores, né? Que somadas com o que eu vivi no esporte no passado, me trazem alguns desconfortos. E o principal hoje é uma possível hérnia de disco, que irradia um pouco para a perna esquerda, né? Vai irradiando aquela dor dependendo do tempo que eu fico em pé. A principal seria essa mesmo. Muito bem. Então, essa é a ficha que nós fazemos, né? E com esse quadro, esse histórico da Daniel, nós vamos agora dar um tratamento assim especial para ele. Inclusive a gente tem condições de ver se você tem um lado mais curto do que o outro, através desse biomagnetismo médico. A gente consegue verificar aonde que há uma disfunção no seu organismo. Então a gente já consegue verificar pelo tamanho, né, pelo comprimento das suas pernas, e a gente coloca ele no lugar certinho. Então isso, de alguma forma, vai fazer com que a função, né, da sua coluna vertebral, ela tenha pelo menos uma função mais equilibrada. Tá certo. Então vamos lá, vamos para a prática, né? Bora para a prática. Você tem limite, cirurgia? Eu sei mais ou menos.